Olá, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem, que a casa de vocês esteja em paz. E eu oro para que essa nossa conversa de hoje seja produtiva e seja um instrumento de Deus na vida de todo mundo. Eu quero ler na carta de Paulo aos Gálatas, esse tem sido o nosso texto, no capítulo de número 3. Eu leio do versículo 1 ao versículo de número 14. Então chamo a sua atenção para o texto nesse momento, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Muito bem, a gente está aqui avançando num texto que já de algumas semanas vem tratando de um problema que Paulo identificou nas comunidades da Galácia. Que problema era esse? Essa luta entre um grupo mais radical do movimento de Jesus, que tinha vindo do judaísmo, e um grupo mais resistente do movimento de Jesus, que tinha vindo do mundo gentílico. Nesse momento em que Paulo escreve essa carta, o que está acontecendo é que esse grupo mais radical que tinha vindo do judaísmo, não todos, mas um grupo dentro desse segmento dos cristãos que tinham vindo do judaísmo, um grupo achava que os que tinham vindo do mundo gentílico para o segmento de Jesus precisavam se submeter aos ritos da lei de Israel. E Paulo, então, está argumentando, resistindo, inclusive, o apóstolo Pedro, que se permitiu ser engodado, sabe, por esse feitiço, essa é a palavra que Paulo vai usar aqui. Paulo está resistindo a essa gente, dizendo não, porque isso que vocês estão tentando fazer, essa escravidão a qual vocês estão tentando submeter os irmãos na fé, é um escárnio da cruz de Jesus e da sua suficiência como instrumento de reconciliação da humanidade com Deus. Essa é a tese de Paulo, esse é o argumento de Paulo. E aqui ele avança na sua argumentação para mostrar para a comunidade da Galácia o porquê de não fazer o menor sentido deles avançarem nesse esquema, sabe, ilusório e fantasioso que os tentava seduzir, fazendo com que eles acreditassem que todo mundo precisa cumprir os requisitos da lei para ser um cristão verdadeiro. Paulo então começa dizendo assim: ó Gálatas insensatos, ó povo ao qual falta sensatez, quem enfeitiçou vocês? Eu acho essa pergunta de Paulo interessantíssima, porque ela coloca sobre a mesa um fato, que é: na vida não é recomendável, obviamente, mas é possível que nós sejamos enfeitiçados por coisas. E enfeitiçados não no sentido fantasmagórico, não no sentido do desenho animado, dos contos, sabe, que a gente lê, ouve ou vê por aí.
não no sentido dessa espécie de hipnose que faz com que um sujeito seja tomado e fique numa espécie de transe conduzido por terceiros. Enfeitiçado no sentido de todos nós podemos nos permitir ser conduzidos por ilusão, porque o feitiço é uma ilusão. Então, quando Paulo diz assim, quem enfeitiçou vocês, a pergunta que ele está fazendo nas entrelinhas é: quem está iludindo vocês? Por que vocês estão acreditando numa ilusão? Então, Paulo está chamando esse comportamento de comportamento ilusório. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão acreditando que isso é importante, mas, na verdade, isso não passa de uma ilusão. E ilusão por quê? Porque isso está, como qualquer ilusão faz, desvirtuando o olhar de vocês da realidade. Isso é o que uma ilusão faz, certo? Então, se você assistir o filme O Ilusionista, se você assistir, por exemplo, performances de mágicos ilusionistas, certo? Essa gente que brinca com a realidade, sabe, que entretém a partir dessa brincadeira com a realidade, da carta que estava aqui desaparece, do objeto que estava em uma das mãos e aparece na outra. Essa realidade da ilusão, ela é, no fundo, uma realidade de dispersão do fato. O nosso olhar é desperto do fato e é levado a uma outra coisa que é uma construção, que desvia a gente do que verdadeiramente está acontecendo e dá a gente a falsa sensação de que outra coisa está em curso. Paulo está dizendo que os Gálatas estão enfeitiçados. Por quê? Porque eles estão com o olhar disperso da realidade. Qual é a realidade? A realidade é que Cristo foi morto, crucificado, e que foi essa crucificação de Jesus, segundo o apóstolo aqui aos Gálatas, que nos deu a possibilidade de vivermos uma nova vida no Espírito. É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão tão seduzidos, sabe, por esse conto, por essas demandas, por essas exigências, por essas coisas que na verdade são uma escravidão, que vocês não estão conseguindo perceber a realidade. Parece que um feitiço caiu sobre vocês. A realidade é: Cristo foi crucificado e a vida que hoje a gente vive, ela decorre da fé que se calca na morte e na ressurreição de Jesus. Gostaria de saber apenas uma coisa, ele pergunta aqui. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos a ponto de terem começado no Espírito, agora tentarem se aperfeiçoar no esforço próprio? Paulo está alocando aqui a nossa experiência de fé no que Jesus, certa vez, explicou para um senhor chamado Nicodemos, um homem do seu tempo, um homem importante do seu tempo, diga-se de passagem, afirmando o seguinte: Nicodemos, essas coisas que você quer entender, elas não são coisas que se alocam aqui na nossa mente, são coisas que nascem no nosso coração. Então, a fé não é uma experiência que se sustenta no cumprimento de ritos. A fé é uma experiência que decorre do que a gente chama de novo nascimento. É uma experiência do Espírito no Espírito. Fé é esse viver que se propõe na existência a partir de um mistério que é o renascimento da nossa história, gerado pelo Espírito de Deus que resolveu fazer morada no nosso coração. Então, Paulo está dizendo isso. Vocês que são cristãos, ele está escrevendo para uma comunidade cristã, né? Vocês que se dizem seguidores do Cristo, vocês nasceram no Espírito e agora vocês querem se aperfeiçoar no esforço próprio. Olha só que conselho interessante de Paulo. O que ele está dizendo é o seguinte: se vocês nasceram no Espírito, vocês precisam viver no Espírito, com essa consciência de que o que aperfeiçoa a gente não é o cumprimento da lei, o que aperfeiçoa a gente é o amadurecimento no Espírito, é o fortalecimento do fruto do Espírito, é o que o Espírito gera em nós que faz a gente crescer e não aquilo que a gente é capaz de produzir com as nossas próprias mãos. O que a gente produz com as nossas próprias mãos, o nosso esforço, o nosso compromisso, o nosso empenho, tudo isso é resultado consequente da vida que o Espírito gera na gente.
E Paulo está batendo nessa tecla. Não se iluda, não pense que o que você é resultado do seu esforço próprio. E por que isso é importante? Por diversas razões, mas eu queria aqui nesse momento elencar uma delas. Eu acho que isso é extremamente importante porque isso livra a gente do engodo da justiça própria, que só serve para fazer uma coisa, encher a gente de vaidade. Por justiça própria, eu estou me referindo a esse comportamento adoecido e muito problemático que faz com que o ego de um sujeito se infle dia após dia ao acreditar equivocadamente que ele é fruto de tudo aquilo que ele conquistou e apenas daquilo que ele conquistou e que ele em si mesmo reúne todas as qualidades necessárias para viver e tem em si todas as virtudes que são belas, louváveis e aprováveis. Sabe, a justiça própria é essa espécie de mentira, ou, para usar aqui a linguagem do texto, esse feitiço que leva homens a acreditarem que diante de Deus eles podem se apresentar pelo que são e com o que têm, porque o que são e o que têm farão com que Deus os aceite, já que se são pessoas tão perfeitas, como Deus os rejeitaria ou os reprovaria. Esse é o esforço próprio ou a justiça própria com a qual a gente tenta se apresentar muitas vezes para Deus. E o que Paulo está dizendo é que a nossa fé, ela não é uma fé que decorre da justiça própria, ela decorre da vida no Espírito. E se ela decorre da vida no Espírito, então o que a gente precisa é não apenas nascer no Espírito, mas viver no Espírito. Essa é a experiência da fé, da qual somos herdeiros de um homem cuja caminhada se inicia num momento de fé e se sustenta também nele. Paulo fala aqui sobre ele, o pai Abraão. Paulo diz o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, talvez esse seja um trecho que careça um pouco mais de explicação. Ele está se valendo de uma espécie de carteirada que o povo ao qual Jesus pertenceu dava em algumas das suas disputas com a comunidade gentílica, com aqueles que não eram entre os gentios, entre os judeus, perdão. Que carteirada era essa? É a carteirada de eu sou filho de Abraão, o pai da fé. Então, havia alguns que se diziam mais especiais porque filhos de Abraão, herdeiros dessa jornada do homem que caminha pela fé e que se sustenta na esperança do cumprimento de uma promessa. Teve uma vez, por exemplo, que Jesus tomou uma certa antipatia com o comportamento de homens que agiam exatamente assim e respondeu a esses homens dizendo o seguinte, não sei se você vai se lembrar, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, mas Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo, vocês são do adversário. É o que Jesus diz a alguns que se pretendiam melhores porque se viam como os únicos filhos de Abraão. E aí aqui Paulo está se valendo dessa disputa para dizer o seguinte, filhos de Abraão não são os que se circuncidam na carne, não são os que guardam os ritos. Filhos de Abraão são os que são herdeiros da fé. Porque Abraão não é, diz Paulo aqui na sua argumentação, o pai das obras. Abraão é o pai da fé, de modo que a experiência que ele tem nos serve como um estímulo para que da mesma forma que ele, na sua fé, foi abençoado por Deus, todos aqueles e todas aquelas que herdam essa experiência o sejam também. Ele avança o texto e diz assim, diferente de Abraão e dos seus filhos, os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei.
É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque o justo vive pela fé, é o que diz o texto de Abacuque e o que Paulo repete aos Romanos. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por ela viverá, é o que diz lá o livro de Levítico, Paulo está citando aqui. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Em suma, o que Paulo está fazendo aqui é o seguinte, ele está dizendo, vocês acham então que vocês precisam cumprir a lei para serem filhos legítimos do nosso Pai que está nos céus? Saibam de uma coisa, o cumprimento da lei como exigência para que nós nos tornemos filhos de Deus, ele nos deixará todos do lado de fora, porque não há absolutamente ninguém que tenha condição de cumpri-la cabalmente, integralmente. Todos nós falhamos na lei. Todos nós, se o requisito é cumprir, para adquirir vida, todos nós deveríamos nos enquadrar na categoria dos malditos que foram pendurados no madeiro. Como está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. O que Paulo está dizendo aqui é, Jesus, o cumpridor da lei, este sim, o homem perfeito, segundo nós entendemos, seria o único capaz de se proteger com a sua existência desse destino daqueles que transgridem a lei, porque Jesus foi aquele que, segundo as Escrituras nos ensinam, não conheceu o pecado. No entanto, Deus o fez pecado por nós. Então, aquele que não era maldito, foi feito maldito por nós, para que pela fé nele nós recebêssemos vida. É disso que Paulo está falando. Paulo está calcando a nossa história no novo nascimento, não na nossa própria obra, mas na obra de Cristo. O que ele está dizendo nas entrelinhas é o seguinte, a gente não tem vida porque a gente conquistou vida. A gente tem vida porque a gente deposita fé na vida, na morte e na ressurreição de Jesus e naquilo que ele conseguiu fazer por todos nós, nos dando então a graça de sermos recebidos como gente justa diante de Deus, não porque perfeita, mas porque deposita sua fé no justo que pisou nessa terra, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse texto aqui de Paulo, ele é lindíssimo, porque ele nos desobriga de uma vida de cumprimento para que nós sejamos aceitos por Deus. Sabe o que isso significa na prática, no seu dia a dia? Isso significa que tudo que você faz na sua experiência de fé, você não faz para que Deus receba você. Você faz porque Deus acolheu você. Então, os seus atos, as suas obras, os seus sacrifícios, ou o que quer que você use como palavra para se referir à sua produção, a sua experiência de fé, tudo isso não é para que Deus o acolha ou a acolha. Tudo isso é uma resposta a esse acolhimento que já nos foi oferecido. Por quê? Porque a nossa experiência é a experiência da fé e não das obras. As obras são decorrentes da nossa fé e não causadoras da nossa fé. O que causa a nossa fé é a graça de Deus que se derrama sobre os nossos corações, que vivifica o nosso espírito e que nos possibilita experimentar uma nova história a partir de um renascimento. De modo que esse é o meu texto para você nessa edição, nesse episódio do Conheça Sua Bíblia. Eu ia falar nessa noite, mas pode ser que você esteja assistindo essa nossa conversa em qualquer outro momento do dia. Então, este é o meu texto para você nessa edição, nesse episódio do Conheça Sua Bíblia. Não se permita ser enfeitiçado ou enfeitiçada por coisas que distraem a sua atenção e desviam o seu olhar da cruz de Jesus, na qual existe uma beleza singular. Não porque nela nós vemos mais um ato perpetrado de violência por um império opressor, mas porque nela nós vemos o mistério da reconciliação de um Deus que, ao invés de perpetuar gestos de violência, castigando e punindo, assume no seu próprio corpo, na vida do seu Filho encarnado, a maldição que recairia sobre todos nós, homens e mulheres incapazes de cumprir
a lei dos céus. Mas por causa da obra de Jesus, da sua morte e, sobretudo, da boa notícia da sua ressurreição, existe vida para todos nós, uma vida que se sustenta numa experiência de fé. É disso que Paulo fala e é isso que eu e você, é isso que a gente precisa ouvir. E que essa boa notícia norteie a nossa vida e abençoe os nossos dias. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. E eu espero você para o nosso próximo encontro, na próxima semana, no Conheça a Sua Bíblia. Deus abençoe a sua vida.